Aqui com você, nós temos aprofundado esses assuntos. Eles são colocados aqui para serem investigados. Nós investigamos isso quando estamos próximos da própria experiência. De outra forma, ficamos apenas na teoria. Ficamos apenas nas ideias. E não é esse o nosso propósito. Aqui, o único propósito que temos é de perceber diretamente. Quando nós temos uma percepção direta, nós temos algo além das formulações intelectuais, algo além dos conceitos. Nós estamos diante de uma compreensão. Portanto, é da compreensão que nós precisamos. Estes encontros aqui, estes momentos que temos, são momentos de descoberta, são momentos de constatações. Então vamos tocar com você aqui nessa questão do medo. A pergunta é como vencer o medo. Isso envolve uma compreensão e ela só pode ser real se for direta. Envolve a compreensão do pensamento, não a teoria sobre o pensamento. Não aquilo que os livros dizem sobre o pensamento. Não aquilo que esse especialista ou aquele outro diz sobre o pensamento. Mas se trata de uma constatação sua, direta. Nenhuma teoria, e teoria é aquilo que alguém já nos disse. Nenhum conceito. Conceito é aquilo que intelectualmente somos até capazes de explicar. Nenhuma teoria, conceito ou opinião sobre isso é real. Se aqui estamos nos propondo a investigar essa questão do medo, e aqui a pergunta é como vencer o medo. Aqui precisamos já corrigir a nossa linguagem de aproximação desse assunto. Aquilo que você consegue pela luta, pela autodisciplina, pelo esforço, vencer, você continuará presente tendo que vencer outras vezes. Não se trata de vencer o medo. Não se trata de você presente nessa vitória. Se trata da compreensão do medo. É a compreensão do medo. É a visão sobre o medo. A liberação do medo. Portanto, há uma diferença entre o fim do medo, o findar do medo e a vitória sobre o medo. O vencer o medo. O interesse de vencer é o interesse de alguém tendo uma vitória. Aqui não existe esse alguém. Aqui a compreensão da presença do medo requer a clara visão de que é exatamente a presença desse alguém, desta pessoa, da pessoa que você é. A presença do medo. Uma aproximação irregular, uma aproximação insatisfatória desta questão do medo não resolve. Se aproximar do medo é tomar ciência
de si mesmo, nesta relação com esta dada experiência. Isso requer a clara visão sobre o pensamento. Aqui estamos diante de algo que permeia nossas vidas. Está presente em tudo, nesta particular vida da pessoa, desse mim, desse alguém, que é a presença do pensamento. O que é o pensamento? O pensamento é um elemento em você que não lhe permite o contato com o momento presente de uma forma livre. Porque os nossos olhos ficam embaçados. Internamente ficamos sem qualquer sensibilidade à vida. Nesse encontro com ela, a partir do pensamento. É o pensamento que olha, e quando ele olha, ele compara. Ele aceita, ele rejeita, ele julga, ele colore a experiência do momento presente. É este pensamento aqui, é esse pensamento aí. É a presença desse elemento, a verdade sobre o medo. Você não tem medo sem a presença do pensamento. Apenas quando o pensamento lhe fala sobre algo, aquilo passa a ter realidade para você. Isso ocorre porque o pensamento ocorre como um elemento que, ao surgir, ele mesmo cria uma separação entre você e ele. O pensamento em nós, ele gira, ele funciona, ele acontece, avaliando para nós, julgando para nós, aceitando ou rejeitando. Esse nós é a própria presença do pensamento. Quando você está triste, ou com raiva, ou com medo, é o pensamento que criou essa ideia de alguém presente neste sentimento, nesta emoção. Essa é a continuidade em nós do modelo do pensamento. Ele precisa de alguém presente. Esse alguém é esse mim, é esse eu. A presença em você é de você sendo o que o pensamento diz que você é, para viver isso, para sentir isso. Portanto, uma imagem o pensamento construiu. Essa imagem é você. Você é a própria autoimagem. Então você é a autoimagem. É o elemento presente para viver a experiência que o pensamento propõe. Nesse formato de sentimento, de sensação, de emoção ou de experiência. Então está estabelecido em nós essa divisão. E nessa divisão está presente alguém para o medo, alguém para a tristeza, alguém para esse ou aquele tipo de sofrimento. Essa é a vida do pensamento. Ele precisa de alguém envolvido nisso.
Esse alguém é a presença do pensador. Nós não sabemos lidar com o pensamento, porque nada sabemos sobre a ciência do pensar. Então, aqui o primeiro ponto é esse. É o pensamento que nos fala de um futuro que ele não quer viver. Quando você tem a lembrança de uma doença que você teve, e você não quer que isso se repita, notem que é a presença do pensamento, desta memória, desta lembrança, que ao surgir, nos fala sobre você, nos fala sobre esse mim, sobre esta pessoa que viveu aquilo. Você não teria nenhuma lembrança de si mesmo no medo de que aquela doença pudesse voltar, sem a presença do pensamento. Você lembra de si mesmo doente novamente, porque o pensamento está presente, trazendo esse você, essa imagem. Esta autoimagem é você. Quando você surge, surge o medo, porque o pensamento está presente. É a presença do pensamento, a presença do medo. Sem o pensamento, não existe esse você, com medo. Portanto, a presença do pensamento e você é um único fenômeno, uma única aparição. Não existe uma separação entre você, que é essa autoimagem, e essa lembrança, que lhe causa medo. Portanto, não se trata de vencer o medo, se trata de se livrar da autoimagem. É a autoimagem, a presença do próprio pensamento. Não existe nenhuma separação entre essa autoimagem e essa lembrança, que é o pensamento. Ao se livrar da autoimagem, não existe mais esse você. Não existe mais esse pensamento. Não há mais medo. Você não vai vencer o medo. Haverá uma plena ciência aí da verdade, de que não existe esse você, quando o pensamento não está. Assim, nós precisamos descobrir o que é o pensar. Quando o pensamento surge, nesse momento, se torne ciente dele. Fique ciente de sua presença. É porque você não está ciente da presença do pensamento que ele se estabelece dentro de você, criando esta condição psicológica de separação, sustentando esta imagem, esta autoimagem, e sustentando essa memória. Olhar para um pensamento, a verdade desse olhar direto para um pensamento que esteja surgindo aqui, nesse instante, isso termina com o pensamento. O pensamento ele não pode manter sua continuidade quando ele é constatado, quando ele é observado. Mas esta observação só é observação quando não existe esse que observa. Só é observação quando o pensamento não se separa, construindo esse eu, esta autoimagem. Portanto, tudo aqui gira em torno desta visão, da visão da verdade sobre si mesmo.
sobre como você funciona, como a mente funciona. Essa é a ciência do pensar. Nós não sabemos o que é o pensar. Nós temos o modelo do pensamento acontecendo. Exatamente dessa forma, como colocamos aqui, criando esta separação. A verdade sobre o pensar é a visão do que o pensamento representa, também do que o sentimento, ou emoção, ou sensação representa. A verdade sobre o pensar é que, quando o pensar está presente, não existe o eu. Não existe esse elemento que é o pensador, que é o experimentador, que é o observador. Então fica claro esse olhar para o pensamento, sem alguém nesse olhar. E quando isso está presente, o pensamento cessa. O medo não surge. Isso que é visto nesse instante, nessa forma de olhar, que é essa memória, que é essa lembrança, que é esse quadro, que é o quadro de uma doença, da lembrança de um dia ter passado por alguma enfermidade. E essa lembrança agora está voltando. Repare, esse é só um exemplo da presença de uma forma específica de medo. Nós temos inúmeras formas de medo. E todos eles estão atrelados à questão do pensamento, da memória, da lembrança, algo que vem do passado. Portanto, essa forma de olhar dissolve essa imagem, dissolve esse pensador, esse experimentador, esse eu no medo. O fim do medo é algo diferente de vencer o medo. Me parece que agora ficou claro isso aqui. Você não vence o medo. Não há medo nesta atenção sobre as nossas reações. Não existe experimentador quando há essa atenção. Não existe esse observador quando há essa atenção. Essa é a presença do pensar. Nós não fomos ensinados na vida sobre o pensar. Nos foi dado o que pensar, porque nos foi dado a ilusão da continuidade de um pensador. Essa é a presença do ego, desta falsa identidade, dessa ilusória identidade que estamos assumindo. Portanto, a compreensão da vida é a compreensão de nós mesmos. E esta compreensão termina com esta ilusória identidade presente para a experiência do viver, para a experiência do sentir, para a experiência do medo. Em sua natureza verdadeira, em sua natureza real, aquilo que é você em seu ser não está presente em sua natureza divina. Esta autoimagem, este pensador, este experimentador, este observador. A verdade do seu ser, a verdade sobre você, a verdade da pessoa que você representa ser, tem que ser investigada, compreendida. Se isso se realiza,
a ilusão desta pessoa se dissolve. A ilusão desta identidade que se separa da vida desaparece. Temos a presença da realidade deste ser. Portanto, há uma realidade sobre você. E há essa presença da pessoa, que é a verdade sobre você. Isso que você tem assumido ser nesta ilusão de separação, onde está presente esta memória, trazendo nesse instante ainda esta identidade que vem do passado, para se projetar nesse tempo que é o futuro, no medo, ou em alguma forma de desespero ou sofrimento psicológico. Assumir a realidade do seu ser. Só é possível quando você compreende a verdade sobre esse mim, sobre esta pessoa, sobre este eu. O nosso convite aqui é para um olhar direto para esse instante. Um olhar possível é esse olhar direto, livre do pensamento e, portanto, livre do passado. Então não há medo, não há conflito, contradição ou sofrimento. É o que estamos propondo aqui para você, trabalhando aqui com você nesses encontros online nos finais de semana. São 2 dias juntos, sábado e domingo, onde estamos aprofundando isso. Estes encontros revelam a verdade daquilo que é você, em sua natureza essencial, em sua natureza real. A realidade deste ser precisa ser compreendida. Portanto, são 2 dias que estamos juntos. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link do WhatsApp para participar desses encontros. Fora esses encontros online, nós temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Quando rejeito esse instante, a partir do princípio de que estou no controle, de que a vida é ou precisa ser como eu desejo que ela seja, estou em depressão. Então, o elemento eu é a ilusão de uma identidade presente, dentro da experiência, produzindo ansiedade, culpa, depressão, angústia, medo, solidão,